E aí galera, aqui é o Gui. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco a respeito de zona de retração, tá? Muita gente vem com dúvida e me perguntando, né, o que é uma zona de retração, como funciona, né, como a gente vai fazer para traçar, né? Muita gente não consegue identificar a diferença entre uma zona de retração e uma zona de suporte e resistência, tá? Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco quais que são a diferença, tá, entre zona de retração, suporte e resistência e como que a gente vai fazer aí para traçar a nossa zona de retração. Bom pessoal, antes de mais nada, né, não esqueçam de deixar o like, né, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Na descrição também tem o nosso Instagram, que a gente conversa bastante com o pessoal, e nosso grupo do Telegram, onde a gente troca bastante ideia e responde as dúvidas do pessoal, tá? Então, indo pro vídeo aqui, tá pessoal, a diferença entre zona de retração, suporte e resistência é bem clara, tá? Voltando lá no vídeo suporte e resistência, que vai estar aí no canal, né, vocês podem acessar e dar uma olhada, o que significa uma zona de suporte e resistência, tá? Uma zona de suporte e resistência, ela significa um padrão que a gente vai precisar utilizar, que são os 3 toques, tá? Isso tá lá no vídeo suporte e resistência. Eu não vou entrar em detalhes de como funciona o traçamento de um suporte e resistência, e sim falar a diferença entre os dois. Se quiser saber como funciona, o vídeo tá aí no canal, vocês podem dar uma pesquisada a respeito do suporte e resistência, tá aí na descrição do vídeo o link do vídeo, tá? Então pessoal, dentro de uma região de suporte e resistência, tá? A primeira coisa que a gente vai precisar é encontrar uma região de 2 toques, tá? Então sempre a gente vai utilizar a região de 2 toques, ou seja, aqui a gente tem o primeiro toque, aqui a gente tem a zona do segundo toque. Então a gente sempre trabalha em zonas, tá? A gente nunca vai trabalhar em linhas de toque, tá? Por isso que eu tenho 2 linhas aqui traçadas, porque tudo isso aqui é minha região, que é minha região possível de uma compra, já que aqui é um suporte, né? Então essa é a nossa primeira zona. E a gente também tem a zona de toque. Se aqui der um toque, 2 toques, 3 toques, tanto faz. Essa aqui vai ser a minha zona de primeiro toque. Então aqui no suporte a gente consegue ver um toque, 2 toques. Toda essa aqui é a minha zona de segundo toque. Agora o preço chegando aqui vai ser nosso terceiro toque, e o nosso terceiro toque é sempre a entrada. Então isso aqui é um suporte, tá? A gente consegue ver em cima a mesma coisa na nossa região aqui de resistência, né? Então a gente tem a mesma região aqui de resistência, a gente consegue a mesma coisa. Região de primeiro toque, região de segundo toque. Quando tocar de novo, vai ser o terceiro toque, vai ser nosso toque de entrada aqui nessa região de resistência. Então isso é uma zona de suporte e resistência, não tem nada a ver com zona de retração, tá? Eu separei aqui um gráfico onde a gente tem algumas zonas de retração e vou mostrar para vocês, tá? Primeiramente pessoal, o nome se chama zona de retração. Se o nome é zona de retração, é porque nesse local a gente tem que ter uma retração grande, ou seja, Gui, serve para reversão? Não, o nome já diz, né? Zona de retração, ou seja, nesse ponto a gente tem uma retração gráfica. Retração gráfica significa o candle acabar com bastante pavio, né? O candle vem, ó, vou desenhar aqui um candle como se fosse antes e depois, tá? Então o candle vem, esse é o antes do candle, tá? Ele tá desse jeito. Digamos que falta 3 minutos para acabar o candle, ele tá dessa maneira. Quando o candle estiver acabando, no final do candle, tá? No final do tempo de ter terminado o candle, independente do tempo gráfico, o candle ele não vai mais conseguir ficar, né? Não vai ficar lá nessa parte de baixo. Então tudo isso aqui, todo esse pavio que a gente tem aqui, diferente disso que a gente não tem aqui, né? Aqui a gente tem corpo de vela, aqui a gente só tem pavio. Esse pavio aqui é a nossa retração, tá? Então essa é a nossa zona de retração. Para a gente ter retração, logicamente a gente vai precisar de pavio, tá pessoal? Então a primeira coisa para a gente conseguir uma zona de retração é a gente achar bastante pavio, a gente achar uma zona que tenha bastante pavios, tá? Então primeira coisa, onde que é uma zona que tem bastante pavio, Gui? Aqui é uma zona que tem bastante pavio até, né? Aqui é uma zona que tem bastante pavio, aqui é uma zona que tem bastante pavio, aqui é uma zona que tem bastante pavio e aqui é uma zona que tem bastante pavio. Primeira coisa, tá? A gente identificar as zonas que tem bastante pavio. Então tudo isso são zonas de retração? Não, não quer significar que todas elas são zonas de retração. Então a primeira coisa é ter bastante pavio, tá? Isso é a nossa primeira coisa. A segunda coisa que a gente vai precisar ter é uma zona lateralizada, tá? Então a gente vai precisar de uma zona com lateralização, ou seja, que o gráfico não está indo nem para cima nem para baixo, tá andando dentro de uma certa região, andando de lado, tá? Então essa é a segunda coisa que a gente vai precisar. Então a gente já anula algumas regiões, né? Por exemplo, esse ponto que a gente tinha aqui, a gente consegue ver tendência de baixa, não serve pra gente. Esse ponto aqui de retração, mesmo tendo bastante pavio, não serve. Opa, aqui serve. Opa, aqui serve e aqui serve. São pontos laterais, são pontos que têm lateralizações, né? Então são pontos lateralizados. Então esse é o nosso segundo critério para a gente descartar uma determinada zona. Terceira coisa, né, pessoal? Então a gente já sabe que a gente tem 1, a gente tem 2, tem 3, né? Tem pavio, né? A gente também tem a lateralização e agora a gente vai precisar de um terceiro passo, que são 4 toques, tá? Então a gente também vai precisar de 4 toques numa região para a gente formar uma lateralização. Então tudo isso aqui a gente vai precisar, tá pessoal, para formar uma zona de lateralização. Gui, não entendi. Legal.
Vou te mostrar na prática agora, tá pessoal? Então a gente vai pegar a nossa linha, tá? Sempre logicamente com duas linhas pra gente conseguir marcar nossa região. E aqui, ó, vamos começar nessa primeira zona que a gente tem, tá? O que a gente vai precisar achar? Uma zona com 4 toques pra gente conseguir fazer as entradas, tá? Logo vou falar mais um detalhe pra vocês, fiquem atentos. Então, aqui, ó, pessoal, a gente tem uma zona, a gente tem primeiro toque, a gente tem segundo toque, a gente tem terceiro toque, a gente tem 4 toques nessa zona, ou seja, é uma zona de 4 toques. Aqui, então, a gente consegue determinar. A gente não está lateralizado? Está lateralizado. A gente não tem 4 toques? A gente tem 4 toques. Não é uma região que a gente tem bastante pavio? É uma região que a gente tem bastante pavio. Ou seja, aqui é uma zona de retração pra gente, tá? Então, a gente vai contar, tá? Ó, aqui eu vou contar com vocês. A gente tem um toque, a gente tem 2 toques, a gente tem 3 toques, a gente tem 4 toques. A partir do momento que a gente tem toda essa estrutura formada com os 4 toques, lateralização, pavio, a gente pode chamar isso aqui de uma zona de lateralização. Após a gente conseguir chamar isso de uma zona de lateralização, logicamente a gente vai querer fazer o quê? Operações, ou seja, após o 4º toque, tá? A gente consegue buscar operações no 5º e no 6º toque. Ou seja, a partir desse momento a gente consegue buscar uma operação no 5º toque, uma operação no 6º toque. Ambas dariam vitória, né, pessoal? Vitória, vitória. Ou seja, seriam aqui 2 vitórias pra gente. Não interessa, tá, pessoal? Ah, Gui, mas a zona deu 14 toques. Não nos interessa. A gente vai buscar o 5º e o 6º toque e mais nada, tá? A gente não pode ter a ganância. Cada toque que dá, a zona fica mais frágil, mais próximo de um rompimento. Então, simplesmente a gente sai fora da zona. A gente busca o 4º, a gente busca o 5º e o 6º toque e terminou. A gente não consegue buscar mais nada. Então, essa é a primeira região que a gente tem. Bom, pessoal, vamos lá, né? A gente tem uma segunda região aqui também, né? Que eu vou mostrar pra vocês, que é essa região de baixo, tá? Aqui a gente também consegue ver uma lateralização, claro, tá? A gente tem esse ponto e a gente tem esse ponto nessa região. Ou seja, a gente tem aqui também uma zona lateralizada, uma zona com bastante pavio e uma zona com 4 toques. Então vamos lá mais uma vez, tá? A gente consegue aqui ver primeiro toque, a gente consegue ver segundo toque, a gente consegue ver terceiro toque, a gente consegue ver 4 toques dentro dessa região. Ou seja, a gente consegue buscar vitória aqui, vitória aqui. Ah, Gui, mas aqui daria vitória, aqui daria vitória. Tanto faz, a gente não vai buscar essa região e a gente não vai buscar essa região. A gente simplesmente vai buscar o 5º, o 6º toque e acabou a nossa zona. A gente não vai fazer mais nada. Mesmo que dê 14 vitórias após, não nos interessa, tá? Essa é uma média boa que a gente vai conseguir fazer. A gente vai conseguir ter uma assertividade boa e a gente vai conseguir, consequentemente, ter um resultado bom, tá, pessoal? Então a gente sempre utiliza a zona de retração dessa forma, tá? Foram 2 zonas aqui de suporte, entre aspas, né? Não são zonas de suporte, são somente zonas de retração, né? Mas são na parte de baixo do gráfico. Isso serve tanto para suporte quanto para resistência, ou seja, tanto na parte de baixo do gráfico quanto na parte de cima do gráfico, tá, pessoal? Não tem diferença nenhuma. Nesse exemplo aqui eu peguei 2 regiões de baixo, que foi as regiões que eu consegui achar aqui com uma facilidade maior, tá? Mas tanto faz, se vocês acharem uma zona em cima do gráfico, né, na parte para retração da alta para uma possível baixa, tanto faz, vocês conseguem utilizar da mesma maneira, tá, pessoal? Então, zona de retração a gente consegue utilizar de ambos os lados, tá? Não é algo difícil, claro, não é algo muito fácil da gente chegar no começo, né, até a gente se acostumar a conseguir ver esse tipo de padrão se formando. É um pouco complicado, mas tende a dar bastante resultado, tá, pessoal? Tende a dar um resultado bem bacana mesmo, tá? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, tá, pessoal? De quem não deixou o like, se não se inscreveu no canal ainda, se inscrevam. E tamo junto, pessoal. Vejo vocês aí em um próximo vídeo e nas lives, tá? Grande abraço, tamo junto pra todo mundo, pessoal, e valeu!